Vene, cadê? Solta a música, DJ Careca, negociação com o Claudinho. É o quê? Você falou? Negociação com o Claudinho. Eu esperava uma outra música, mas tudo bem. Qual é a coisa? Não sei, me veio outra aqui na cabeça, alguma de série, entendeu? Ah, tá. Porque vocês estavam zoando. Podia ser série. aquele tum-dum. Poderia. Não, vamos lá, é o seguinte, Flamengo e Zenit. O Flamengo topou pagar aquilo que o Zenit havia pedido, 18 milhões de euros, beleza? Isso tudo estava certo de sexta para sábado, inclusive, pelo que eu soube, teve uma reunião entre o departamento responsável pelas redes sociais do Flamengo, junto com as pessoas que tomam conta das redes sociais do Claudinho, já estão aliando a despedida dele lá no Zenit e também a chegada dele. O Flamengo quer soltar um vídeo e 2 imagens com a foto do Claudinho. Até número de camisa foi discutido nessa reunião e eles sugeriram, no caso do lado do Claudinho, usar 97 por ser o ano de nascimento dele. Então existe já um acordo, só que o Zenit está dificultando até a contratação de um substituto imediato para a vaga do Claudinho. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo ficaram tristes e até desanimados depois que o presidente do Zenit disse publicamente à imprensa russa que não vai vender o Claudinho, mas eu não esperava nada além disso, porque é o principal jogador hoje do Zenit, é um jogador que eles gostam bastante. Inclusive, antes desse acordo com o Flamengo, eles chegaram a tentar uma renovação de contrato, oferecendo muito mais dinheiro ao Claudinho para ele poder ficar na Rússia, mas o Claudinho quer jogar no Flamengo. E agora falta esse acordo aí final entre Flamengo e Zenit. O Flamengo continua extremamente confiante, forma de pagamento já foi tudo ajustado, 18 milhões de euros. Eu acho que o valor, muita gente reclama do valor, mas se a gente for parar e analisar o futebol em si está super valorizado. O próprio De La Cruz, por exemplo, custou 16 milhões de dólares e a gente está vendo que dentro de campo valeu cada centavo investido. E no caso do Claudinho, eu acho que vale todo esse dinheiro. Enfim, é questão de tempo aí pro Flamengo conseguir a contratação desse jogador. Vai acontecer? Não, porque eu fiquei de folga esse final de semana, não quis ver nada, né? Aí só que ontem vi lá a Argentina, que eu tava secando a Argentina. Eu fiquei sabendo... Muito. Eu fiquei sabendo que o presidente lá falou que ele não vai sair. Eu acabei de mencionar isso. E aí? Mas isso pra mim, no meu entendimento, é muito mais pra torcida do Será, Zenit. Vene? Eu acho isso. Porque geralmente quando o presidente vem assim e Eu já acho aceitou isso. o Tanto é que dinheiro, teve uma entrevista não vai sair. do Claudinho, Ainda mais após o esses jogo times contra lá. o Krasnodar, ao Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que mora lá e acompanha o futebol russo. O próprio Fábio Aleixo perguntou pra ele, e aí, vai sair? E o Claudinho despistou. Eu acho que se ele não fosse sair, ele responderia ali na hora. Não, eu vou ficar aqui no Zenit. Porque quando esses presidentes de lá falam isso, geralmente o cara não sai mesmo, né? Sim. Ele segura, não aceita o os dinheiro. russos são muito complicados, isso é um Então, fato. pois é. Eu lembro da negociação pelo Vitinho ainda. O próprio Claudinho. Mas no caso do Claudinho, O Vitinho foi um é bom diferente, exemplo. porque no Claudinho eles nunca tentaram, nunca quiseram vender. Nesse momento eles topam vender, tanto é que eles negociam com o Flamengo. Inclusive eles até tentaram botar o Matheus Gonçalves no meio da história toda da negociação e o Flamengo vetou e os próprios empresários do Matheus Gonçalves também não ficaram muito animados não. No caso do Wendel foi assim. No caso do Wendel foi assim, porque o Wendel estava muito próximo do Flamengo e aí eles chegaram no Wendel e falaram, vamos renovar o contrato. Aí o Wendel viu o caminhão de dinheiro na frente dele e topou a renovação de contrato. Tanto é que o próprio Flamengo não gostou nem um pouco da postura dos empresários do Wendel. Mas então você tá otimista? Ah, bem otimista. Você fica otimista com essa situação, Pedrosa? Olha, Fernanda, quem comanda a operação, mesmo que as duas partes elas possam estar em desacordo, geralmente é o atleta. A vontade do atleta, ela dificilmente ela não é cumprida. É claro que, lamentavelmente, você às vezes tem que esperar muito tempo, como foi até o próprio caso do Léo Ortiz, né? Que o Red Bull Bragantino verdade. não estava querendo vender, só queria vender pelo valor que eles achavam que era o melhor, e aí demorou muito tempo para o Léo Ortiz chegar e acabou chegando. Então, nesse caso, o Claudinho, ele verbalizando para a diretoria do Zenit que quer sair, não tem por que nenhum clube do mundo manter jogador insatisfeito, Fernanda. Inclusive, não só a entrevista que eu também vi, essa entrevista que o Vene citou, mas também ele meio que saiu brigado com o técnico, porque o técnico substituiu ele, o Zenit estava ganhando de 3-0 e ele não gostou de ter saído. Então tem muitos elementos aí, eu acredito que seja até para forçar essa saída também, que o Claudinho vem claramente tendo essa vontade de jogar no Flamengo. É muita paciência, eu acho que o Flamengo é um dos clubes que mais bem negocia no Brasil em relação a esses atletas do exterior. Vale muito a pena, o Claudinho é um grande jogador e agora é amolecer o coração dos russos, que não é difícil, que não é fácil. Né? Só uma informação assim, que passou batido, o Tite vem conversando com o Claudinho também. Só essa informação, né? É, que eu acabei O Tite convocou o Claudinho. Vene Casagrande, é otimista a questão do Cebolinha em relação ao Flamengo? Sim, otimista. Inclusive, ele já está, na verdade, na sexta-feira,
Ele treinou parte da atividade com os demais jogadores e a partir dessa semana ele retorna ao grupo, treina normalmente e fica à disposição técnico Tite. A única incógnita é em relação ao Bruno Henrique, mas com o retorno do Cebolinha, obviamente ele entra no time titular, sem sombra de dúvidas. Acho que o Matheus Gonçalves substituiu muito bem tanto o Cebolinha quanto o Bruno Henrique no jogo contra o Fortaleza, mas o Cebolinha era um dos principais jogadores aí desde a chegada do Tite, então hoje é titular absoluto, é um retorno extremamente importante, não só o dele, né, porque aí tem o retorno também dos uruguaios, porque a gente costuma dizer que agora a cavalaria está de volta, agora o Flamengo está completo. Inclusive fica até uma pressão em cima do técnico Tite. Beleza, ele deu conta do recado na ausência dos principais jogadores durante esse período da Copa América. Repito, 9 jogos difíceis, foi uma guerra para o Flamengo. Acho que o Flamengo se saiu muito bem, mas agora tem que continuar jogando bem porque os principais jogadores estarão à disposição. A ver como eles vão retornar, porque tem toda a avaliação física, obviamente. Por exemplo, o Vinha, que foi titular na disputa de terceiro lugar, ele teve um problema físico lá durante a Copa América, o próprio Bielsa falou sobre isso, que ele chegou a ser poupado de um duelo. Então tem toda uma reavaliação. A boa notícia para o Flamengo é que vai ter a semana inteira. O Flamengo só volta a campo. O Flamengo não joga essa rodada, não joga essa rodada, porque o jogo contra o Internacional foi adiado. Ou seja, o Flamengo só entra em campo no sábado. É tempo suficiente de você recuperar todo mundo e, quem sabe, você fazer uma força-tarefa para ter o Bruno Henrique à disposição. Mas, de maneira geral, o Flamengo tem um elenco aí absurdo à sua disposição. Franco favorito contra o Criciúma no sábado, mesmo jogando no Mané Garrincha, lembrando, o jogo não será no Maracanã, será no Mané Garrincha. O Flamengo vai mandar esse jogo lá em Brasília. Então é isso, agora fica a expectativa em cima do Flamengo. Eu acho que o objetivo cumprido. O Flamengo está lá na parte de cima, não se afastou, poderia estar na liderança, mas não está na liderança, mas pelo menos continua na briga. E ficou algumas rodadas na liderança nesse período. Ô Pedrosa, a gente já conversou até isso aqui nesse programa, eu não concordo em relação ao Vene sobre essa questão de que agora o Tite tem uma pressão por esse retorno desses jogadores, de continuar performando. Pelo contrário, eu acho que meio que o Tite se livrou dessa pressão, porque ele mostrou que ele tá aqui, ele contornou taticamente o que ele tinha que contornar, ele conseguiu levar o time mesmo perdendo tantas peças importantes, e quem voltar e não jogar bem, aí eu acho que a pressão fica em cima desse personagem que volta e não joga bem. Mas aí eu concordo com você, em cima do personagem que não joga bem. Agora, se coletivamente o Flamengo não jogar bem, é pressão em cima do Tite. Será? Eu não vejo assim. É a minha visão. Porque por eu exemplo, vejo assim, se o Arrascaeta não jogar bem, é a pressão em cima do Arrascaeta. Sim. Se o De La Cruz não jogar bem, é uma pressão em cima do De La Cruz. Mas você sabe o que acontece às vezes? Agora, esses personagens importantes, quando um não joga bem, eles acabam contaminando o resto. Então, mas e não aí, é um problema tático, é um problema daquele personagem. Não, mas aí eu vou achar que é um problema do Tite. Individualmente, a cobrança vai ser em cima do atleta. Coletivamente, o Tite deu conta do recado, mas ele precisa manter o nível coletivo. Agora, individualmente, não depende do Tite, obviamente. Vamos lá. Eu entendo o seguinte. Primeiro, o Tite mostrou para a torcida do Flamengo que ele tem tanta capacidade no que ele faz, que ele conseguiu mesmo com 5, 6 desfalques fazer o Flamengo jogar e se manter líder do Campeonato Brasileiro durante muito tempo. O saldo do Flamengo, eu concordo nisso com o Vene, que o balanço é extremamente positivo sobre tudo que aconteceu em relação a esses desfalques. Agora, a responsabilidade está nos atletas. Eu vou concordar com você. Porque se o Tite, sem esses atletas, conseguiu se manter na disputa do Campeonato Brasileiro, conseguiu se manter no topo, agora, com os atletas, o que o Tite tem que fazer? Olha, recebi esses jogadores, agora o meu leque de opções é maior, mas são eles que têm que responder a mim tecnicamente. Sim. São eles que vão ter que manter o Flamengo nesse nível técnico de futebol. E eu acredito que vai acontecer, tá? Vinha, De La Cruz e Arrascaeta são titulares em praticamente todos os times do futebol sul-americano e talvez em muitos do futebol europeu. Então são jogadores que o Tite vai ter que acomodá-los dentro da partida. Voltando o Everton Cebolinha, o Flamengo fica mais forte ainda. Agora, a questão é desempenho. Como que esse time vai jogar? Verticalmente, a gente viu que essa equipe sem os jogadores, ela é muito mais forte do que com os jogadores no quesito vertical. Agora, posse de bola, propor jogo, municiar o Pedro, eu não tenho dúvida que a qualidade aumenta com esses jogadores voltando. Mas eu concordo com a Fernanda nesse sentido. A pressão é dos atletas. O Tite vai ter mais opções para ele continuar fazendo esse coletivo brigar pelo Brasileirão. Na hora de sair de campo, o Claudinho saiu fulo da vida. Bigode. O treinador foi dar o high five aqui pra ele, né? Ele. Já não gostou muito, não. Já não tá com
o clima, né? Pode vir, já pode vir, né? Já pode. Isso já tinha acontecido anteriormente, quando o Flamengo negociava com ele há um ano e pouco, que também era um jogo importante, e um jogo em que os rumores já estavam latentes de que ele viria pra cá, e ele saiu e também não gostou. Só que os russos, cara, eles são muito complicados. Mas aumentou. O O Flamengo aceitou pagar 18. Então, só que a informação que a gente tem é que os russos agora também deram uma paralisada na situação. O presidente lá do Zenit teria falado que o Claudinho não vai sair, e aí todo um problema é gerado, porque o Flamengo, a gente é claro aqui, sempre elogia, né, quando contrata, quando vai ao mercado, porque realmente quando vai ao mercado geralmente dá o tiro certo, mas as negociações do Flamengo, elas se arrastam. Há uma semana a gente só via notícia. Claudinho já fechou, saiba o tempo de contrato, desembarca quando Aceitou no Rio. a proposta? Aceitou proposta. Aí passa uma semana, o cara não desembarcou no Rio, ainda tá jogando pelo mesmo E time. o Alexander Medvedev, O presidente. falou, Pluft, Plaft, Zoom, não vai a lugar nenhum. Essa primeira parte é mentira. Mas ele falou, a frase é essa, aspa, no jornal russo. Isso. Não vai a lugar nenhum. Pois Pode é. botar no Google Tradutor aí. Então assim, eu já não sei mais o que pensar. Será que o Claudinho vem, que não vem? Primeiro Precisa. falavam que o Zenit estava esperando fechar a contratação do Illich, que é um sérvio, que agora não sei se ele joga no Lítio? futebol turco. Aquela bateria ali é de lítio. Ele não é? É, porra, bateria de lítio. Eu não sei quantas horas, eu vi lá no Instagram. Só que não sei se a Tá mais. negociação não andou, não foi pra frente, mas assim, o Flamengo acaba saindo como o bobo, né? O bobo da história, porque oferece o X, os caras pedem X mais 2, oferece X mais 2, tem o aceite, na hora de fechar já não vai E mais o vender. Marco Antônio, da Laje, que todo Mesma mundo quer. mesma coisa. O problema tá bem parecido. E esse Marco Antônio, pro torcedor que tá em casa e não tá familiarizado com o futebol europeu como vocês, Enzo? Não, o Marco Antônio é cria do Atlético Paranaense, Não lembro dele, não. ele sai muito bem daqui, porque foi uma das principais promessas do Atlético Paranaense. Aí ele roda um pouco lá na Europa, vai pro Shakhtar, que vai muito bem no Shakhtar. Isso. Que é onde muitos brasileiros vão bem, né? Na Ucrânia, muitos brasileiros vão bem. E aí depois ele é vendido para Lazio. Na Lazio até que ele teve uma minutagem, mas ele acabou joga de perdendo quê? espaço. De quê? Meio campista central. Aí, Claudinho e ele não são a mesma coisa, então? Não, Claudinho é mais pra frente, ele é mais... Ele joga mais na posição do Dela Cruz. Ô, Nando, o Flamengo, o Alásio quer vender e o Flamengo só aceita empréstimo. Mas o Flamengo ia colocar a obrigação de compra. Isso. Ele ia pegar por empréstimo, mas colocando uma obrigação de compra. Mas normalmente eles colocam umas metas a serem Isso, estabelece. Claro, faz parte do enfim. negócio. Mas aí a Lazio também não sei se está errada, porque aí fica a critério do Flamengo cumprir essas metas Isso. ou não, colocar para jogar ou não. Número de gols, né? Número de jogos. A Lazio também não está errada. O Flamengo hoje é uma equipe que tem muito poder financeiro e pode barganhar. É isso. Eles podem barganhar, eles vão fazer esse jogo até onde for interessante para eles. E não há uma necessidade imediata de jogadores como os dois. O Flamengo não tem essa necessidade de um meia como o Claudinho. Mas eu acho que pode ter um Claudinho ali pra dar um gás pro Arrascaeta. Vou repetir. Jogador bom nunca é demais em lugar nenhum. E o Claudinho pode ser esse cara que a gente fala às vezes, esse atacante que joga pelo lado direito, de perna direita, que pode mudar o jogo em certas circunstâncias, que não é aquele cara que traz pra dentro, mas aquele cara que usa o fundo, preservando um pouquinho o lateral para liberar mais o lateral do outro lado. Enfim, dá soluções pro Tite. Nação rubro-negra! Segunda-feira agitadaça dentro do Ninho do Urubu. Isso porque o Flamengo está muito perto de anunciar a contratação do meio atacante Claudinho e também do meio-campista Marcos Antônio, que está na Bahia passando férias com muita vontade de acertar com o Flamengo. Essa que é a verdade. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Flamengo acerta e muito trazendo esses dois jogadores. É uma grande novela, só que assim, são novelas, nação, que o jogador chega para resolver todos os problemas do Flamengo. O Claudinho chega para ser o grande titular, o grande camisa 10 do Flamengo. Quando o Arrascaeta não tiver 100%, quem vai jogar é ele. Para mim, o Claudinho chega para ser titular e não reserva do Arrascaeta. Claudinho tem a mesma idade, só que o Claudinho tem mais arrancada, tem mais força física, tem mais habilidade, né, que o Arrascaeta, tem poder também de decisão, serve muito bem aos companheiros. Então, assim, para mim, o Claudinho chega para ser titular. A diretoria do Zenit só está fechando um acordo com o substituto de Claudinho, que é um jogador que atua pelo Torino da Itália, sérvio de 23 anos, muito bom de bola. Assim, quando a diretoria do Zenit acertar sua contratação, a diretoria, os russos,
vão ceder o Claudinho para o Flamengo, até que enfim o Claudinho vai ser do Flamengo. Uma longa novela, uma novela extensa, só que para alegria da nação rubro-negra terá um final feliz. E a situação do Marcos Antônio é praticamente a mesma coisa. Entre o jogador e o Flamengo já tá tudo certo. Inclusive Botafogo e São Paulo entraram na parada, só que o atleta disse: quero jogar no Flamengo. Então, assim, a nação pode ter certeza que o Flamengo vai fazer um time massa ali no setor de meio de campo. Vai ter motorzinho. Marcos Antônio joga muito parecido com o De La Cruz. É um atleta, assim, com muito potencial. Vamos torcer para que ele venha para o Flamengo também e faça muito sucesso por aqui, porque é o que todos nós queremos. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.